pregar as 7, nós prega. Se não der, prega só 3. 7 características de uma igreja avivada. Aleluia. Nós estamos dentro de um projeto, nós estamos dentro de uma campanha, nós estamos dentro de uma guerra e de uma luta contra o reino das trevas. Nós estamos em uma campanha de 21 dias de jejum e oração. Aleluia. Todos os dias a igreja está se reunindo para orar, para falar com Deus. E cada dia, seja ele presbítero, seja ele o pastor, seja ele missionário, ou seja membro que deu uma palavra, o Espírito está falando de uma forma excepcional e tremenda no meio desta igreja. Aleluia. Quando eu olho para esse texto bíblico, a Bíblia diz: e Jesus determinou-lhes que eles não se ausentassem de Jerusalém. Primeira característica de uma igreja que é avivada: ela é uma igreja que obedece. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: a igreja verdadeira, ela é obediente. Jesus, ele andou cerca de 40 dias depois da sua ressurreição com seus discípulos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus e deixando algumas coisas bem claras para os seus apóstolos. E a Bíblia diz que quase chegando a hora em que o mestre ia ser recebido no céu e ascender ao céu, a Bíblia diz que ele disse aos seus discípulos: não se ausente de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, fiquem, porque vocês vão ser revestidos de poder. Olha, na verdade, João Batista, ele batizou com água para arrependimento de pecado. Mas eu vos digo, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí então vocês terão poder e autoridade para testemunhar da minha palavra, para pregar o meu evangelho. Observa uma coisa, parece besteira e parece bobeira. Aqui é uma igreja que ora, aqui é uma igreja que consagra, aqui é uma igreja que tem compromisso com Deus. Aqui tem um ministério que não tem nenhum homem desses aqui que vive uma vida dupla, com uma mulher na igreja e outra no mundo. Aqui tem um ministério santo, aqui tem um povo que honra a palavra de Deus. Parece besteira, pastor Clodoaldo, ter que levantar uma campanha só por causa de uma festividade que vai acontecer logo daqui a alguns dias. Mas Jesus Cristo sabia, ele sabia que eles, os discípulos, ia enfrentar dificuldade, ia enfrentar problema no seu ministério. Aleluia. E eles precisavam de um revestimento de poder diferenciado. Eles precisavam de algo extraordinário. Não é isto que a igreja de Goianira precisa. Talvez você não precisa de tanto dinheiro, talvez você não precisa de tanta coisa financeiramente falando. Talvez o que nós mais precisamos hoje é de revestimento do poder de Deus, para Deus salvar as almas nesta cidade, para Deus visitar as famílias nesta cidade, para Deus visitar este setor e o nome dele ser glorificado aqui. Aleluia. Os apóstolos obedeceram. Os apóstolos obedeceram. E a Bíblia diz assim, que eles, depois de receberem a ordem de Jesus, a Bíblia diz que eles, olhando para o alto, viram ascender o Senhor e subiu ao céu assim. E eles ficaram olhando, certamente pensando, a Bíblia não diz, mas é como se eles estivessem pensando: o mestre foi embora. E agora o que vamos fazer? Aquele que acalmava a tempestade, irmão Kleber, foi embora.
Aquele que levantava o paralítico, o pastor Marcelo foi embora. Aquele que operava milagres foi embora. E agora o que é que nós vamos fazer? É como parece que eu visse alguém cutucando nele e dizendo: ei, mas ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem. Aí de repente alguém ouve uma voz do seu lado dizendo: ei, varões Galileu, por que estáis olhando para o alto? Por que estáis perplexos olhando para cima? Esse mesmo Jesus que viste subir, da mesma forma, um dia ele voltará, um dia ele vai voltar. E a Bíblia diz que aquela palavra conforta o coração dos apóstolos, e eles partiram. Eles não foram cada um para sua casa, eles não foram embora. Irmão Luciano, a Bíblia diz que eles foram para Jerusalém, e eles foram para o templo, e subiram ao alpendre, chamado alpendre de Salomão. E a Bíblia diz que eles entraram no cenáculo e começaram a orar. E eles começaram a orar. É como se eles estivessem dizendo: Jesus foi hoje, mas a promessa vai vir. Eu sei que o milagre vai vir. Eu sei que Deus vai operar. E a Bíblia diz que eles começaram e oraram. Oraram um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Mas o que mais me interessa nesse texto bibliocêntrico é que eles obedeceram o que Deus ordenou, o que Jesus lhes ordenou. Tem muita gente, pastor, aleluia, que Deus olha, usa um profeta, usa alguém para dizer: eu vou te usar, eu vou te levantar, eu vou te fazer um pregador da palavra. Mas antes do tempo de Deus, ele já pega uma pasta, põe na mão, pega uma Bíblia, põe do lado, e não obedece a igreja, não obedece o ministério, não obedece a ordenança da igreja, não obedece o pastor, e não está nem aí para ninguém, e sai por aí dizendo: Deus vai me usar, Deus vai me usar. Vai te usar, mas fique em Jerusalém, que você vai ser revestido de poder, e depois Deus vai te usar. Depois Deus vai te usar. É por isso que tem muito obreiro com o ministério frustrado. Tem 20 anos de crente, não sai de onde está, parece que está com o freio de mão puxado. Tem 30 anos de crente, não sai de onde está, e Deus tem falado, não sai de onde está. O ministério é frustrado, ele vive uma vida frustrada. Eu vou lá ser obreiro, mas não, Deus não cumpre o que falou. A questão, meu irmão, Deus só tem a obrigação de cumprir o que Ele falou na nossa vida, se nós permanecermos fiéis a Ele. Olha o que Ele diz: eu visito a geração até a 4ª dos que me aborrecem e dos que me desonram, mas todos aqueles que obedecem a minha palavra, eu honro até 1000 gerações daqueles que honram o meu nome. Honra Jesus Cristo, honra a sua palavra, honra o que Deus colocou na tua mão. Deus visita Jeremias até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem. 1000 gerações. Aí tem alguém chorando, aí tem alguém gritando, aí tem alguém dizendo: Deus, o Senhor não me ouve, o Senhor não está me ouvindo, Deus está te ouvindo. O problema, sabe o que é? É que você saiu de dentro do projeto, você saiu de dentro do caminho, você saiu do propósito. Volta para o caminho outra vez, volta para o caminho da obediência, obedece o que Deus ordena, obedece os mandados de Deus, e aí a bênção do Senhor vai abranger a tua casa, o teu ministério, a tua família. O progresso de Deus, ele vai vir. Aleluia. O segredo é obedecer. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: fala, o segredo é obedecer. Os apóstolos foram. Ei, olha para cá. Eles não ficaram ali, irmão Kleber, não foi um dia, pastora. Não foi 2 dias, pastor, orando lá. A Bíblia diz que eles foram para a oração. E todos estes
Versículo 14 do capítulo 1. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Ele disse: eu sei que Deus vai mandar. Deus mandou, então eu vou obedecer. Eles caíram do joelho. Orava. E quando eles oraram muito e Deus não respondeu, Jeremias, aí eles começaram a suplicar. Suplicar é o gemido da alma, é gemer, é ir além do limite da oração, ultrapassa o limite da oração. Se Deus não está respondendo, eu estou orando, mas Deus não está respondendo, então agora eu vou suplicar. Eu vou ultrapassar o limite da oração. Agora eu vou gemer, eu vou gritar, eu vou clamar. E a Bíblia diz que eles começaram a orar com oração e súplica.